Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao Farol da Nova Terra. Hoje vou falar um pouquinho acerca de Enoque, ou melhor, do livro de Enoque. O livro de Enoque é muito interessante e também muito esclarecedor. Aconselho vivamente a lerem esse livro e principalmente a meditar sobre o seu conteúdo. Depois de ler esse livro, o livro de Enoque, a pessoa começa a perceber muito daquilo que está encriptado na Bíblia. E começa a perceber como e por que nasceram as religiões. A humanidade terrestre passou a ser governada por uma raça de gigantes que dominava toda a Terra. E gigantes esses que obrigavam a humanidade a alimentá-los. Portanto, a humanidade eram seus servos, seus escravos, seus trabalhadores, seus empregados. Como o número de gigantes estava aumentando cada vez mais, era necessário produzir também cada vez mais alimento e produzir tanto alimento que, por fim, já nem havia comida para os humanos. Quando a comida começou a escassear para os humanos, os gigantes começaram a comer os animais. E quando os animais estavam quase extintos, começaram a devorar os seres humanos, ou seja, a praticar canibalismo. Esse estranho ato, um ato ritual, de oferecer comida aos deuses, e prestem atenção que por serem deuses não necessitam de comida, esse ritual de oferecer comida aos deuses advém exatamente deste ancestral protocolo de alimentar os gigantes, estes gigantes da antiguidade. Até serem criados os gigantes, a humanidade terrestre, assim como todas as outras humanidades galácticas, nenhuma delas adorava nenhum deus, nem deuses, nem havia cultos, nem religiões. Portanto, devido a este crime horrível, a humanidade terrestre passou a fazer oferendas a, entre aspas, seres superiores de quem tinham muito medo. E a humanidade passou a acreditar em deuses e assim criou cultos e religiões em louvor de outros, entre aspas, seres superiores, que, entretanto, aniquilaram os gigantes e salvaram a humanidade terrestre da morte e até, talvez, da extinção. Foi assim que nasceu uma singular aberração universal, as tais oferendas às, entre aspas, divindades, os tais rituais de sangue, os cultos e as religiões. Saibam que é só neste planeta Terra que existem cultos, religiões e a crença em deuses. Enoque foi um ser que terá existido há mais de 12.000 anos atrás, um contemporâneo de Melquisedeque. E até se diz que foi ele quem mandou construir as pirâmides de Gizé. E também se diz que foi ele quem construiu a cidade subterrânea que existe em Gizé, debaixo da Esfinge e das pirâmides. Todo o complexo de túneis
e de galerias que existem sob o Planalto de Gizé terão sido construídos na mesma época das pirâmides, e consta também que teria sido Enoque quem mandou construir. Fica aqui então assim, para vosso conhecimento e entendimento, de onde vêm os rituais, principalmente aqueles rituais de sangue, e entre outros que também já falamos em vídeos anteriores. É preciso também ter em consideração que Enoque é um personagem com milhares de anos. Alguém que nenhum hebreu na altura viu, ou seja, é quase um personagem mítico porque ele existiu antes do dilúvio. Mas leiam o livro de Enoque. É um dos poucos livros que ainda existem que vale a pena ser lido e principalmente meditar acerca do que ele contém. Gratidão, namastê.